Olá, gente, boa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma noite estamos aqui reunidos juntos para a gente falar do livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, tá certo? Eu gostaria muito que você que está chegando aí agora se inscrevesse no meu canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha toda, já estará escrito e escrita. Você não paga nada por se inscrever, tá certo? E também gostaria que você desse um like aí nessa mãozinha que tá aí. Aperta nessa mãozinha para o YouTube saber que você está recebendo essa palavra amiga aqui e que você está gostando, tá bom? Gostaria muito que você fizesse isso e também compartilhasse essa palavra. É sempre bom a gente levar uma palavra amiga para alguém, tá certo? Vamos levar uma palavra abençoadora para alguém, para que essa pessoa que receber essa mensagem possa refletir e saber se ela está fazendo a coisa correta ou não, se ela tem que tentar pelo menos se consertar. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, eu não sou perfeita. Eu também tenho os meus deslizes que eu já falei aqui com vocês. Mas eu estou procurando acertar. Eu quero seguir em frente com Jesus. E aí eu tenho assim uns lancezinhos comigo também que eu sei que isso é assim, não que me desvie do caminho que eu estou seguindo, que é a presença de Deus. Mas às vezes eu me sinto enfraquecida. E aí eu peço a Deus para me dar forças para me continuar. Você entende o que eu estou falando? Você entende, né, o que eu estou falando? Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção nas palavras que eu venho trazer aqui, tá certo? Preste bastante atenção, porque tudo que eu trago aqui é a palavra de Deus, tá aqui na Bíblia, tá bom? Tudo que eu trago está aqui na Bíblia. Então, eu estou falando do segundo livro de Samuel, o estudo que nós estamos fazendo juntos, não é mesmo? Então, nós vamos prosseguir junto nessa palavra aqui. E lá no finalzinho, sempre no final da live, eu deixo uma mensagem, uma palavra de reflexão. Aí, se você quiser ir voltando lá nas outras lives e acompanhar e anotar cada palavra que eu deixei para reflexão, é bom. É bom porque sempre que você pegar no seu caderninho aí de anotação, você vai lembrar da mensagem e vai refletir para ver se você está seguindo certo ou não, tá bom? Então faça isso, é sempre bom a gente fazer, tá bom? E gostaria muito também que vocês assim, me perdoassem se eu falhar em alguma coisa aqui, que às vezes eu troco os nomes, aí depois, ai meu Deus, não era esse nome, era o nome tal, tá bom? Mas eu espero que vocês me entendam, porque eu sou ser humano como vocês, eu sou de carne e osso como vocês, eu tenho sentimentos como vocês. E nós precisamos saber que nós precisamos conectar as nossas almas com a alma o nosso espírito, quero dizer, o nosso espírito com o espírito de Jesus, tá certo? E nossa alma, porque a nossa alma, ela é sentimento. E o nosso espírito, ele é a razão, porque ele se conecta com o Espírito de Deus e Deus nos dá o direcionamento, como eu já falei para vocês, tá bom? É Ele que dirige os nossos passos e é através dele que nós devemos seguir para a gente progredir, para a gente crescer, tanto na nossa vida física quanto na nossa vida espiritual, tá certo? Então, vamos ficar firme aí na palavra, tá certo? Então, vou lá e vou dar continuidade aqui, depois então eu venho falando, comentando com vocês sobre o que foi dito, foi lido aqui em 2 Samuel. Nós estamos no capítulo 3, tá certo? E aí eu vou prosseguindo e eu vou parar então, vou falar alguma coisa e vou parar aqui eu vou até onde... Eu vou até onde Joabe mata Abner pela traição, né?
Joabe então mata Abner, ele usa de traição com Abner e o mata. Ele também trai a Davi, porque ele faz tudo escondido de Davi. Então, deixa eu contar primeiro, eu vou ler um pedaço e depois eu vou dar a explicação, tá bom? Então, nós sabemos que Davi, então, ele foi instituído rei de Judá, né? E houve uma longa guerra entre as casas de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Vamos falar sobre eles, então. Então, Davi foi para Hebrom, né? Ficou lá em Hebrom. E lá em Hebrom nasceram os filhos de Davi. O que aconteceu? Vamos voltar cá atrás. Vamos voltar. Então, houve um Amalequita que trouxe a notícia da morte de Saul, né? Depois houve o pranto de Davi, né? Porque Davi chorou muito por ter perdido Saul e Jonatas. Embora Saul perseguisse durante muitos e muitos anos, Davi tinha um coração benevolente, ele era bom de coração e ele ficou triste quando soube a morte de Saul e Jonatas, né? E também Davi, aí nesse meio período, Davi então foi instituído rei de Judá. Aí ele foi atrás de Abner, né? Que era rei aí Abner faz com que um dos filhos de Saul fosse instituído rei de Israel, nesse período em que Davi foi instituído também rei em Judá, né, na cidade de Judá. Aí houve uma batalha, né, o tempo foi passando e houve aquela batalha lá em Gibeon, né, houve muita guerra, muita confusão. E Abner, olhando, então, perguntou para Asael, né, quem era ele? Ele disse, eu sou, dizendo que ele era Asael mesmo. Então, houve os filhos, eu estou pulando, falando bem rapidinho assim, estou falando todos os versículos. Então, os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Foi aonde houve a guerra, tá bom? E aí houve essa longa guerra entre as casas de Saul e a casa de Davi. Mas aí Davi foi para Hebrom, né? Ele estava lá em Hebrom e lá Davi teve várias mulheres e ele teve filhos com essas mulheres. E cada uma delas teve um filho. E Davi teve, teve 6 filhos, 6. O sexto filho foi que nasceu lá foi um também que nasceu lá em Hebrom. E aí diz assim a história: e havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. Então Abner se fez poderoso. Então Abner, ele resolveu fazer um acordo com Davi. E a história conta assim: e tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner. Isbosete era um dos filhos de Saul, né? Por que possuístes a concubina de meu pai? Então Abner, ele possuiu a concubina do pai de Bosete, tá? Então se irou muito Abner pela palavra de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai e seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me acusar
por causa da maldade de uma mulher. Então, Abner achou aquilo como do absurdo e falou com ele: poxa, eu te sustento, eu sustento até hoje a família toda de Saul, a família sua, vocês estão na minha dependência e você vem me falar sobre a maldade de uma mulher. Foi falar, não que a mulher tenha sido má, mas a maldade que ele quis dizer por ele ter possuído aquela mulher, ter entrado naquela mulher, você entende? Assim, faça Deus a Abner e outro tanto ser, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra podia lhe responder a Abner, porque o temia. Então, o filho, o Isbosete, ele não pôde falar nada, porque realmente ele estava na dependência, né? Ele dependia de Abner. Então, ele ficou na dele, né? Aí, e disse mais: comigo faz o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. Então, você faça o que eu mandar, disse Abner para ele. Faça o que eu mandar, porque eu te darei como governante, né? Ele iria ficar sobre todo Israel. Então disse Davi, isso aí já é outro caso. Bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros Isbosete, filho de Saul, dizendo: dai-me minha mulher, Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e tirou-a de seu marido a Paltiel, filho de Lais. E aí, com ela, seu marido, caminhando e chorando atrás... Não, e ia com ela, seu marido, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então, lhe disse Abner: vai-te, agora volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Faze-o, pois agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também a Abner aos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos de Davi em Hebrom tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e os homens que com ele estavam. Então lhe disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei, e juntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim, despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. Então, Davi conversou, fez um acordo com Abner, né? Ele fez um acordo ali com Abner. E aí o tempo foi passando, então Joabe se sentiu, então, não concordava com aquilo, achou aquilo um cúmulo de absurdo, Davi aceitar um acordo com um homem que vivia perseguindo ele há tempos atrás, né? Então, Joabe vai e mata Abner, a traição. E aí eu vou dar continuidade. Então, o que aconteceu? Davi, vamos relembrar lá, né? Davi então foi restituído rei de Judá. Davi orou ao Senhor, perguntou a Deus, né, o que ele faria, e Deus então lhe deu a resposta que ele precisava, tá certo? Então Deus deu a resposta que ele precisava, deu a direção a Davi, e Davi então seguiu para Hebrom. E lá em Hebrom, todos os homens daquele lugar ungiu, eles precisavam de um governante, né? Então eles ungiram Davi como rei também de Judá. E aí ele foi, foram aqueles homens de, como é que é o nome do lugar? Gileade.
Jabes de Gileade. E aí aqueles homens de Jabes de Gileade ungiram a Davi como um rei. Então, Davi, com o passar do tempo, ficou sabendo, né, que quem sepultou o Saul e Jonatas foram esses Gileades. E aí Davi teve benevolência deles, né? E então Davi orou a Deus e pediu a Deus que os fortalecesse. Só que Davi disse que aqueles homens que eles não ficassem fracos, que eles se fortalecessem, porque Deus era com ele, né? E assim Deus o fez, fortalecendo ele, porque Davi falou para eles: eu acabo de ser ungido rei de Judá também. Então Davi ficou instituído rei de Judá e rei também, depois ele passou a ser rei em Israel. Tá? Então houve nesse meio tempo uma longa guerra, né? Aconteceram várias coisas. Com tudo isso, os filhos de Davi nasceram lá em Hebrom e foram foram 6 filhos, nasceram 6 filhos, né? O último foi da concubina que, como diz aqui, né, que foi da concubina que foi de Saul, né? Então, como Deus não havia ungido o filho de Saul, como é que era o nome dele, meu Deus? Deixa eu ler aqui. Isbosete. Então, Deus não havia ungido o filho de Saul a general, mas os homens lá ungiram ele a ser general. Não foi uma bênção de Deus, foi por conta deles. Então, eles colocaram o Abner colocou o filho de Saul, né, o Isbosete, no trono. Então, Isbosete falou com ele, ficou chateado porque Abner, então, ele teve um caso com a concubina do pai dele e Isbosete não gostou daquele e foi falar com ele. Então, Abner deu uma resposta para ele que sustentava até naquele presente data, né? Ele ainda sustentava toda a família de Saul, todo o povo de Saul, e que ele não poderia falar nada. Então, Isbosete teve que se calar, não falou nada. Então, Abner foi fazer um acordo com Davi. E aí ele confirmou lá o trono de Davi, o Abner confirmou o trono de Davi sobre Israel. E aí Davi ficou com o trono de Israel e de Judá. Então, Davi governou durante um bom tempo nesses 2 lugares, que foi Judá e lá em Israel, né? Então, foi acontecendo assim, várias coisas, né, naquele lugar, e Joabe, então, ele ficou chateado, não estava acreditando que Davi havia feito um acordo, né, com Abner, né? Joabe não estava acreditando naquilo. Joabe achou aquilo cúmulo de absurdo, achou que Davi tinha se acovardado, tinha se rendido, né? Então, isso acontece na vida da gente. Às vezes, acontecem coisas na vida da gente com pessoas e que a gente que nós precisamos ser fortes para perdoar, assim como Davi foi, você entende? Então, quando nós fazemos algo ou aceitamos algo que não foi assim da ordenança de Deus, a nossa vida fica nas mãos de outras pessoas, como ficou a vida desse menino do Isbosete. Porque Isbosete, quando ele foi reclamar com Abner a respeito de que ele tinha ficado com
com a concubina do pai, né? De Saul, né? O pai dele, né? Tinha ficado com a concubina. Aí ele não teve nem palavras para falar nada, porque ele estava nas mãos de Abner, porque Abner havia colocado ele no trono, porque Abner estava sustentando toda a família de Saul e sustentando todo aquele povo. Então, ele teve que se calar, né? Isbosete teve que se calar. E conforme eu estava falando ainda, foi assim acontecendo um monte de coisas, né? Com Joabe, então com Isbosete. Ele teve que ficar quieto e aí Joabe se sentiu, achou, não, Davi então foi fazer um acordo com Abner, fez um acordo com Abner e Abner então deu a ele o trono de Israel também. E ele ficou governando em Israel e Judá, como eu já falei. Mas preste atenção numa coisa, é preciso, olha só, mas é preciso ser forte, como eu já disse, é preciso ser forte para perdoar alguém por ter feito alguma coisa com a gente, você entende? Às vezes as pessoas te magoam, fala coisas para você desagradável, às vezes você nem merece ouvir aquilo, e aí você não perdoa aquela pessoa, né? Você fica com aquilo guardando no seu coração. Então é preciso ser muito forte, ter uma capacidade forte, igual Davi teve, porque aqueles homens, esse Abner que ele fez acordo, esse homem o perseguiu durante 40 anos com Saul para matar ele. Então, imagina, se Davi, olha o coração de Davi, ele foi lá fazer um acordo com esse tal desse Abner, porque ele não guardou rancor desse homem, você entende? Ele não guardou rancor, ele não guardou mágoas dele. Então, isso acontece na vida da gente. Às vezes tem pessoas que nos magoam, falam coisas horríveis pra gente e a gente precisa ser forte, é preciso ter coragem para perdoar alguém que por ter feito coisas, cometido coisas com você, ter falado coisas por você. Por isso, não se deixe levar por mágoas, não se deixe levar por ressentimentos, porque aquele que tem um coração amável, aquele que carrega um coração doce, um coração de Deus, ele não se deixa levar por ressentimentos, você entende? Então, não pode ser igual o Joabe fez. O Joabe, então, ele estava com ressentimento daquilo, né? Que Moabe caçou Davi por tantos anos querendo matar Davi. E Davi foi lá e fez um acordo com ele. E ele achou aquilo cúmulo de absurdo. Então, Joabe, ele trai Davi. Nessa ocasião, ele trai Davi e e mata mata esse Abner, você entende? Então, qual é a palavra de hoje? O que eu venho trazer para vocês é que seja forte para perdoar alguém que te fez mal e deixa o seu coração rendido a Deus, você entende? Seja forte para perdoar, seja forte, porque só perdoa aqueles que são fortes, você entende? Eu digo isso por experiência própria. Eu já aconteceu coisas e coisas comigo e eu tive que perdoar. Tive que perdoar. A gente tem que perdoar. Você entende? Então, quando a gente perdoa, isso não está mostrando fraqueza da gente, não. Não está mostrando que você é igual um cachorrinho vira-lata, não. Ah lá, vira-lata, foi lá de novo. Não tem... A gente fala assim, ah lá, o cachorro vira-lata, vai, vem, não, apanha e volta. Não, isso não está mostrando que você é um vira-lata, não. Que você é fraco, não. Está mostrando que você é forte. Que quem perdoa é porque tem um coração rendido a Deus. Você entende? Quem perdoa é aquele que tem um coração rendido a Deus. Isso mostra que você é uma pessoa forte. Tá certo? Então a palavra de hoje é essa: seja forte. Tenha um coração rendido a Deus. Tá bom? Essa uma dica, né? Uma palavra que eu estou deixando
para vocês. Então, seja forte. Perdoa aquele que te fez mal, tá bom? Não vá fazer como esse menino, o Joabe, porque o Joabe, ele deixou o coração dele cheio de ressentimento, cheio de mágoa, porque ele ficou lembrando do passado. Davi, que sofreu aquelas coisas todas, tinha perdoado esse Abner, e Joabe ainda estava ressentido. Então é a hora onde Joabe trai a Davi, e Joabe entra em batalha, né? Então Joabe então mata a Abner. Você entende? Joabe mata a Abner na traição. Amanhã eu vou contar para vocês esse restante aqui, tá certo? Então, olha, fiquem firmes na palavra, perdoa e deixa o seu coração ser rendido somente para Deus, tá bom? Eu sei que nós não somos perfeitos, eu não sou perfeita, ninguém é. Nós temos os nossos deslizes, né, as nossas fraquezas, mas nós precisamos e devemos ser fortes. Ser forte. Por mais que você chore, por mais que você sofra, por mais que você sinta, poxa vida, que você sinta humilhado, porque às vezes nós nos sentimos humilhados, não é mesmo? Às vezes nós queremos fazer a coisa certa e a coisa não dá certo por uma falta de se render mais e mais a Deus. Você entende? Que nós precisamos nos render mais e mais para Deus. Nós não somos perfeitos, sabe? Hoje eu tô assim um pouco melindrosa. Você entende? Tô um pouco melindrosa, tô um pouco assim chorosa. Às vezes eu tenho vontade de chorar. Tenho sim, confesso para vocês. Tenho vontade de chorar porque por mais que eu fique ali firme, sempre acontece alguma coisa para querer me deixar para baixo. Mas eu corro para Deus, sabe? Eu corro para Deus e aí Ele me sustenta. Então, eu peço a Deus todas as noites, todos os dias, eu tenho que pedir a Deus: Senhor, me sustenta. Senhor, meu coração está rendido a Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. Sem o Senhor, eu não tenho forças. Então, nós precisamos ser fortes. E somente com Deus nós vamos ser fortes. Nós devemos perdoar as pessoas que nos falam algo ou que nos fazem mal, porque nós vamos deixar o nosso coração rendido a Deus. Vamos nos render mais a Deus e perdoar. Nós precisamos ter corações dóceis. Você entende? Então é isso, gente. Olha, que Deus abençoe vocês. Tenham uma noite abençoada, plena, na presença do Senhor, tá? Orem o Pai Nosso, Salmo 91, como eu já falei, e peça a Deus aquilo que vocês acham que vocês estão precisando e peçam o renovo dele. Peça para que Ele venha te renovar, te fortalecer e a quebrantar cada vez mais o seu coração, porque é isso que eu tenho feito. E eu estou pedindo a Deus para perdoar os meus erros, meus pecados, que eu não sou perfeita. Eu posso ter errado em alguma coisa, que eu não sei o que, mas eu falo com Deus assim mesmo: Senhor, me perdoe, porque eu posso ter errado em alguma coisa, eu não sei onde, posso ter feito algo que não te agradou. E aí a gente tem que pedir perdão a Deus, mesmo sem você lembrar o que você fez, você entende? E depois você agradece: Senhor, muito obrigado por me perdoar, muito obrigada por estar comigo todos os dias, me fortalecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já te agradeço, tá bom, gente? Então, orem e agradeçam a Deus, tá bom? Então, seja forte para perdoar e não deixa ressentimento no seu coração, tá? Deixa o seu coração ser rendido a Deus, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!